Olá, senhores, bem-vindos à aula sobre plataformas. E nessa aula a gente vai começar a falar um pouco sobre a infra do trader, o que ele precisa para operar, e falar um pouco sobre as plataformas, ok? Então, o que eu preciso para operar? Basicamente, a gente precisa de uma plataforma adequada. TradeStation, a gente tem uma aula específica sobre TradeStation, a gente vai falar sobre isso. E uma corretora, que é o broker, faz o intermédio aí, que arranja os nossos trades, ok? Então, basicamente é isso, tá? A infraestrutura que o trader precisa para operar, tá? Começando então, falar um pouco sobre plataformas. Então, a plataforma ela é considerada como o motor, né, do trader. O trader precisa de uma plataforma adequada, com ferramentas adequadas para realmente operar de forma adequada, né, maximizar o operacional. Então, nem sempre também muitas funcionalidades representam valor em uma plataforma. Por quê? Porque eu estou falando de baixa latência, estabilidade e suporte que essa empresa fornece para o trader. Tá? E agora definindo só um conceito que é importante, latência e uma rede é sinônimo de atraso. Então, a expressão de quanto tempo leva um pacote de dados ir de um ponto designado para o outro. Alguns usos, né? Por exemplo, a AT&T, a latência é medida através do envio de um pacote que é devolvido para o remetente e o tempo de ida e volta é considerada a latência. Então, isso a gente leva em consideração a latência na qual a gente envia o pacote e recebe de volta dentro da plataforma. Isso vai desde o status da nossa ordem, a nossa ordem que a gente envia e o market data que a gente recebe dentro da plataforma. Okay? Então ele não pode ter atraso e também não pode ter uma alta latência, porque compromete bastante o operacional, principalmente para quem faz operações de scalping e que faz a leitura de fluxo, que é realmente entrar num preço específico ou numa região específica de preço. Okay? Ferramentas. Então, considerando os termos de ferramentas, nossas plataformas classifiquei em ultrapassadas. Algumas plataformas estão estagnadas e outras plataformas modernas. Ultrapassadas. Então, são plataformas que utilizam ferramentas antigas para o roteamento das ordens. Não possui automatismo, não possui recursos gráficos avançados. O que eu falo de recursos gráficos avançados é, por exemplo, um volume profile no gráfico, gráficos não temporais, diversos tipos de gráficos, e na qual a gente possa escolher um que a gente se adapte melhor. Automatismo eu digo ordens, por exemplo, ordens OCO, One Order Cancel Others. Então, uma ordem na qual quando eu envio, tá, e quando eu zero, ela cancela automaticamente a minha ordem de stop ou tiver outro gain, cancela também. Tá? Então, inúmeras plataformas ainda não possuem isso, mas as mais atualizadas, que são realmente para o trader que quer operar de uma forma mais profissional, possuem esse automatismo. Okay? Ferramentas antigas, roteamento de ordens, posso citar, é o caso de uma plataforma na qual não tem a funcionalidade de One Click Trading, né? Que a gente não consegue enviar ordens apenas com um clique, arrastar, mudar a ordem, cancelar, só com um clique. Tá? A gente tem que utilizar uma boleta, definir stop, definir gatilho, definir tudo e enviar a ordem. Então, isso já está muito ultrapassado. Tá? Estratégias de backtesting, maior parte não tem, porém a gente não aplica também muito isso, porque a gente não usa conceitos, estratégias definidas para fazer um backtesting, não possui, ou seja, recursos suficientes então para redução da carga de trabalho e foco no processo de operar. Tá? É tentar o quê? Tentar compilar as informações da melhor forma possível e reduzir a carga de trabalho do trader. Estagnadas, então são ferramentas mais atualizadas, que não possuem automatismo, possuem alguns gráficos e recursos básicos, porém não possuem uma equipe de desenvolvimento trabalhando para aprimoramentos, uma equipe de desenvolvimento ativa que está sempre introduzindo na plataforma atualizações interessantes. Permanecem estagnadas nas mesmas condições durante bastante tempo. Cito plataformas na qual são plataformas que tem que é somente a plataforma e o trader que desenvolve, né, faz
programa, tá? Tem uma linguagem aberta aí para programação de diversos indicadores e tudo mais. Porém, em termos de ferramentas que ela possui, não é a mais adequada. Tá? E também em termos de infraestrutura da empresa mesmo, em termos de latência, em termos de envio de ordens, roteamento, não é o ideal. São essas aí. E modernas, né? Possuem então ferramentas para roteamento de ordens como a gente gostaria, né? Que é o One Click Training. Possui automatismo, ordens OCO, possui recursos gráficos avançados para leitura de fluxo de ordens. E aí cito, por exemplo, gráficos de Footprint Charts. E agora também tem outras plataformas que é o Bookmap, que eu vou mostrar um exemplo, tá? Mais adiante, uma imagem para vocês entenderem o que é o Bookmap, que é uma outra forma da gente enxergar de forma gráfica o fluxo também, tá? Coisas que realmente fazem sentido para a gente analisar. Possui uma equipe então de desenvolvimento ativo e possui todas as ferramentas necessárias para a leitura de fluxo e também configurações avançadas, visando o foco e redução da carga de trabalho do trader. E o que eu falo de configurações avançadas? Filtros de lote, destaque de lote, uma ferramenta tipo o Depth of Market, o DOM, né? Nosso book vertical, que tem todas as informações quase que a gente precisa para operar, estão ali. Então isso é muito, muito importante, reduz nossa carga de trabalho e deixa o nosso operacional muito objetivo. Okay? Aqui é uma tela de exemplo aí do Profit Chart. E essa é uma tela na qual tem book aberto, informações de corretoras, tem o DOM, tem o Volume at Price, tem o Times in Trades, tem uma grade de cotações, tem a posição líquida e passiva das corretoras, ou seja, como que ela está se posicionando no mercado, se ela está agredindo ou está comprando ou vendendo de forma passiva. O que eu falo de forma passiva é pendurada no book de ofertas, aproveitando as agressões. Então, existem inúmeras ferramentas. Tá? Essa é uma tela com muita informação e na qual realmente a gente não consegue filtrar tudo, a gente não são informações secundárias, não tão importantes, então não é basicamente a tela que a gente utiliza, não é basicamente esse é o nosso operacional, não é baseado em cima de corretoras e nem nada disso. Então são muitas informações complementares e na qual realmente não faz diferença nenhuma no operacional. Essa já é uma tela limpa, notem como fica muito mais simples, tá? Muito mais objetivo. Eu tenho um Times in Trades, tem filtro de lote acima de 50 lotes. Eu tenho um DOM que tem ordens de compra, ordens de venda, saldo da agressão. Tem o Volume at Price, tem um do DOM, não está aparecendo aqui porque essa foto foi tirada para o mercado que não estava aberto. Eu tenho uma coluna de anotações, a qual tem o ajuste anterior, eu posso anotar um ponto importante, eu anoto, escrevo ali. E tem a funcionalidade nessa mesma ferramenta de enviar a ordem, cancelar, modificar, acrescentar lote, tem estratégia automatizada, tem stop automático. Então está tudo compilado em uma ferramenta. Isso que interessa, é a objetividade operacional. E a parte gráfica com coisas, com realmente elementos bons, legais, que é o Volume Profile e gráficos que não são temporais. Okay? Seguindo, dando um exemplo aqui de algumas ferramentas um pouco diferentes que vocês devem estar acostumados, quem já utiliza o Profit Chart já está mais acostumado, que é o Volume Profile, volume na horizontal, que a gente consegue ver regiões bem definidas aqui de volume, o que define onde as pessoas estão localizadas, onde os players estão localizados. Okay? Aqui, essa é uma outra ferramenta que é um plugin, é vendido separado, acho que ainda não está disponibilizado, porém é o saldo acumulado da agressão, então ele vai acumulando, tá? Saldo de compra menos de venda de forma acumulativa, okay? Então identifica realmente uma inversão do mercado, né? Um fluxo saiu da venda e passou para comprador, tá? Olha o movimento que fez aqui, novo movimento aqui, ok? Mas é uma ferramenta complementar também, mas é um indicador que tem sentido, que tem muito sentido porque é o saldo da agressão, né, dos negócios que estão acontecendo, ok?
Então estou citando algumas funcionalidades de uma plataforma que tem mais recurso. Outro é o gráfico de footprint, na qual a gente consegue ver as agressões dentro dos candles. Independente do candle que você escolher, pode escolher minuto, pode escolher de pontos, pode escolher Renko, pode escolher qualquer tipo de gráfico. Ele vai mostrar as agressões dentro do candle. Okay? Tem vários alarmes, vários sinais, várias formas de identificar agressões mais significativas, exaustão. Então, para mercados mais líquidos, não tão voláteis, e para o perfil do trader também que gosta mais de fazer trades mais longos, tá? É uma ferramenta que é útil. Tá? Embaixo ele está mostrando aqui na coluna bem essa régua que tem aqui, mostra esse indicador que eu tinha falado antes, que é o saldo, volume acumulado da agressão. Tá? E aqui mostra o saldo da agressão de cada barra. Então notem que o saldo da agressão, compra menos venda, é muito mais vendedor nessa barra, vendedor, vendedor. Notem essa barra, o saldo começou a inverter para o positivo. Tá? Saldo da agressão positivo, maior. Tá? Então, mais as agressões de compra prevalecendo sobre as agressões de venda. Okay? O mercado se movimentando a favor. Fluxo a favor. Né? Fluxo de compra. A gente consegue ter essa visão. Outra ferramenta que a gente acha muito boa, que é Jigsaw Trading Tools, que são as ferramentas da Jigsaw. Tem o DOM, eles chamam de Depth and Sales, né? Não Depth of Market. Tem algumas diferenças, mas basicamente a mesma coisa é o livro Régua, também tem as mesmas funcionalidades de One Click Trading. Tem o Volume Profile, só que ele pinta áreas de valor, ele pinta VWAP, por exemplo, no Volume Profile, e ele tem algumas outras colunas um pouco diferentes, que é a coluna essa aqui, e essa aqui que é chamada de Snapshot, e essa aqui que é Current Trades at Bid and Ask. Então, mostra todos os trades que estão sendo realizados naquele momento, consumindo a liquidez do book. Tá? Aqui é o total de trades nesse nível de preço, na compra e na venda. E aqui, coluna de Snapshot, são os contratos que estão sendo adicionados ou removidos do book. Então isso mostra em tempo real. Então uma ferramenta que só o DOM ele não é mais necessário praticamente mais nada para se operar. A gente consegue operar no DOM. Tá? Se tiver um DOM e uma análise gráfica junto, não análise técnica, estou falando de análise gráfica, tem um gráfico ao lado, opera com olha os pontos, né, de suporte e resistência. É uma ferramenta completa. Tá? Fora, claro, Times in Trades, Summary Tape, que mostra aqui o Cumulative Delta do lado, que nada mais é também que nossas agressões de forma cumulativa aumentando ou diminuindo. Tá? A gente tem uma percepção, por exemplo, de Cumulative Delta aumentando, tá? E o preço no mesmo patamar, no mesmo preço ou próximo dele. Tá? Isso que a gente chama de Delta Divergence, tá? Na qual o delta cresce, acumulado da agressão cresce, maior agressão de compra, porém está tendo uma absorção muito grande por parte dos vendedores de forma passiva no book, tá? Através de ordens iceberg. Mas isso a gente vai falar mais para frente a respeito disso, desses conceitos de absorção, esses tipos de ordem e tudo mais. Ok? E aqui os medidores de pressão, também aqui tem como selecionar por tempo também. Eu quero o medidor de pressão do Times in Trades nos últimos 60 segundos, né, para quem faz operações mais curtas. Então tem várias funcionalidades. Tá? E essa é a ferramenta Bookmap, que é uma outra forma da gente enxergar o mercado. Tá? Que a gente enxerga então o que é a profundidade do book de ofertas através da coloração aqui no gráfico, essa coloração aqui. Tá? Mais escura tem mais liquidez, mais ordens limitadas no book. Ele identifica pontos de absorção de lotes. Então, uma ferramenta, uma outra forma de enxergar, tá? É uma forma gráfica de enxergar, mas é muito legal, muito boa. Por quê? Porque utiliza conceitos que fazem realmente sentido, fazem o mercado se mover ou não.
ok? Então eu queria passar a dar um exemplo dessas plataformas e falar que existem diversas plataformas e a gente sempre tem que selecionar, procurar uma plataforma que seja adequada realmente e que esteja acompanhando a evolução do mercado. Tá? O mercado está cada vez mais rápido, o mercado lá de fora é, colocamos em 70% robôs para mais. Isso que eu falo de robôs não é robô do MetaTrader, né? É robô desenvolvido por firmas proprietárias, gastam milhões em fazer esses robôs aí. Tá? Então, o mercado lá está muito rápido, o Times and Trades muitas vezes está quase que imperceptível de fazer a leitura, então está exigindo ferramentas modernas, está exigindo outro tipo de ferramenta, outro tipo de leitura, o que é para simplificar o trader, a vida do trader é quem opera. Tá? Então as ferramentas, a plataforma tem que evoluir e eu quero passar aqui nessa aula que vocês que saibam e procurem sempre plataformas adequadas para o seu operacional. Ok? Seguindo, falar um pouco agora de organograma da objetividade operacional. Tá? O que eu preciso então para ser efetivo no meu operacional? Será que eu preciso de um maior número de ferramentas, né, possíveis, ou ferramentas úteis e modernas na qual focamos exclusivamente na movimentação dos preços e leitura do fluxo de ordens? Então, o que a gente precisa, o que é o mais importante, é que a ferramenta tenha a plataforma tenha ferramentas modernas na qual compilem toda essa interação dos players do mercado e que nos dê uma visão objetiva, tá, e simples para se operar. Então, aquela tela cheia de janelas não faz diferença nenhuma, porque muitas são informações complementares e na qual a gente entra no trade, a gente fica com uma visão praticamente de túnel, a gente não consegue cuidar o que está acontecendo nas outras ferramentas, e se a gente for pensar em termos práticos, a gente vai ver que a gente pode excluir diversas ferramentas que estão na tela que a gente realmente não está utilizando. Tá? Então, na verdade, a gente tem que focar em ferramentas úteis, ferramentas modernas, na qual a gente tenha tudo de uma forma compilada e bem feita para o trader. Tá? O simples e funcional. Gráficos. O que o gráfico nos mostra? Contexto, pontos, tendência. Tá? Isso, claro, utilizando o volume também como referência. DOM, Depth of Market, of Depth and Sales, do Dixon. Book na vertical. Nos mostra o que? Profundidade do mercado. Nos mostra a liquidez, o fluxo de liquidez das ordens. Tá? E nos mostra também a agressão. Então a gente tem tudo que a gente precisa em uma ferramenta. Tá? E como eu falei, e continuo falando, o resultado é parte do desenvolvimento de mindset e gerenciamento do trade. Então, não tem motivo, não tem sentido a gente procurar diversas ferramentas procurando alguma certeza que no mercado, o certo ou errado, que são duas palavras que realmente não existem. A gente tem que esquecer um pouco isso. E Times and Trades. Tá? Filtros específicos, filtros é agrupado. Okay? Que eu falo do Times and Trades, que chamam de ordem original ou Reconstructed Tape lá fora, na qual identifica através de um algoritmo, consegue passar a informação para a gente de diversas ordens, diversos níveis de preço que o Times and Trades tradicional nos mostraria, né? Mostraria um negócio em tal preço, outro negócio em tal preço, outro negócio em tal preço. O que ele vai fazer? Ele vai compilar essas ordens e vai ver que foi uma ordem só, vai nos mostrar o valor total, o volume total de contratos dessa ordem e vai nos dar o preço final que essa ordem chegou, até onde essa ordem foi. Então fica muito mais fácil da gente ler o fluxo, tá? Do que um Times and Trades tradicional, normal. Tá? E daí tem filtros, claro, por tamanho de lote, também no DOM tem filtros específicos, a gente consegue destacar também níveis de preço onde tem mais lote, isso é importante. Tá? Agora falando um pouco de informações de corretoras. Informações de corretoras não tem nada a ver com tape reading
e order flow, fluxo de ordens. Não tem absolutamente nada a ver. Tá? Se a gente pegar desde a origem do tape reading, tá? A origem sempre foi baseada em volume, preço, tá? E os negócios que estavam correndo realmente, a leitura da fita, né? E não tem nada a ver com informação de corretora e muito menos o que corretora X, Y, Z estão fazendo no mercado. Tá? Então, estão fazendo posição, estão zerando, estão fazendo day trade, estão que isso, que aquilo. Isso não é essencial, isso é informação complementar. Complementar, ok? Nós não utilizamos essas informações, não vemos, uma funcionalidade para colocar elas na tela, porque também o mundo inteiro não opera dessa forma. Então, vocês estão aprendendo, vocês estão vendo o fluxo, estão vendo a nossa tela, vocês vão passar por várias fases, porém, saibam que estão no caminho aprendendo para operar qualquer tipo de mercado, qualquer mercado, tá? Desde o mercado asiático, australiano, europeu, norte-americano, todo mundo opera assim, tá? Baseado em volume, tá? Baseado em volume, baseado nos conceitos fundamentais de movimentação dos preços. Por que os preços se movimentam, consumo de liquidez e por que eles param de se movimentar, com conceitos que a gente vai passar em aulas de conceitos fundamentais. Ok? Então, conceitos tais como absorção, exaustão, agressão, tá? O que é um rompimento, tá? Ok? Então, não são informações essenciais. E se a gente não tiver a base correta, a base do fluxo, a gente não vai atingir excelência nunca, mesmo tendo informação de corretora. Então é por isso que hoje muitas pessoas estão colocando diversas informações na tela, mas não tem a base correta da movimentação dos preços. Por que esse movimento, de que forma que esse movimento e por que eles param de se movimentar. E aí a gente consegue extrair as oportunidades com uma probabilidade maior a nosso favor. Legal? Então a consistência vem do mindset. E não do número de ferramentas que utilizamos. E quanto mais fatos observamos no mercado, maior será a dúbia nossa tomada de decisão. Ou seja, a gente tem diversos fatores na qual a gente analisa 5 aspectos para entrar numa posição e 6 aspectos. 3 falam que é para entrar, 3 falam que não é para entrar. Tá? E quando a gente resolve entrar, a gente entra num preço pior, stop maior. Então nada disso é eficiente. Tá? A gente tem que ter poucas ferramentas adequadas que façam a gente fazer a leitura de fluxo e aí extrair dessas ferramentas informações essenciais, identificar as oportunidades e conseguir operar da forma mais livre possível. Okay? Por quê? Porque não temos mais hesitação, não temos essa decisão, não é dúbia. A gente não fica pensando em termos pô, o indicador está isso, outro indicador está aquilo, o gráfico está falando isso, e o mercado realmente não é isso. Okay? Seguindo, nunca saberemos então o que irá acontecer após entrarmos no trade, e não precisamos saber o que irá acontecer para ganhar dinheiro. Essa é uma frase do Mark Douglas, tem no livro dele, é uma grande referência nossa em termos de mindset, e isso é a maior pura verdade. Então, enquanto a gente ficar procurando ainda o certo e errado, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o setup, estratégia, quando comprar, quando vender, o resultado disso é a inconsistência e o tempo vai mostrar, o longo prazo vai mostrar que isso não funciona. Pode funcionar por 1 mês, 2 meses, mas o longo prazo vai mostrar que isso realmente não funciona. Tá? Falar um pouco agora de plataformas complementares. Tá? Um trader então mal preparado é como um soldado que vai para a guerra sem armas. Né? Mais cedo ou mais tarde o contexto irá mostrar que não estamos sozinhos. O mercado então é a interação de milhares de players que acreditam na sua direção em um futuro muito próximo. Então vamos lá. O que eu falo de plataformas complementares? Plataformas de notícias. Tá? Notícias e breaking news
e fundamentos. Tá? Então, dentro dessas plataformas de notícias, basicamente temos o quê? Fundamentos, notícias, contexto econômico e político. Tá? A gente faz a preparação para o dia de trade com isso. Tá? E durante o operacional, a gente tem o quê? Além de números que já estão pré-estabelecidos para sair em determinado horário, a gente tem breaking news. Breaking news move mercado, o mercado vai para leilão e quebra muita gente. Então, isso não é brincadeira. Breaking news não se ficar bobeando no mercado, vai passar por momentos desagradáveis, ok? Então, é necessário ter uma plataforma de notícias? Tem, antes quando ainda, hoje digo que está mais difícil, mas antes quando ainda se operava número, operava notícia que ia sair tal horário, ainda o trader conseguia entrar na ida. Hoje tem algoritmos já programados para news. Quando sai o número é automático, é muito rápido. Talvez a gente pegue a volta depois de um movimento muito grande. Tá? Se não, então temos que encontrar outros meios de estarmos informados sobre o contexto na qual estamos inseridos. Tá? Se a gente, no início, o que eu digo? No início é um custo a mais, tá? Porque a gente tem a plataforma operacional e a plataforma de notícias. A maior parte das plataformas de notícias não são baratas, então é um custo muito grande. Então no início está operando com pouco lote, está começando, realmente não vejo necessidade de se gastar um dinheiro muito grande com isso. Mas o tempo com o tempo vocês mesmos vão sentir falta de uma plataforma dessa e vão sentir que tem que ter uma plataforma dessa para acompanhar o que está acontecendo lá fora também. Né? Pô, estou operando o índice, eu quero saber o que está acontecendo lá fora, o EWZ, estou operando o Petro, o que está acontecendo, o EWZ, as ADRs lá fora, né, o petróleo. Então, não é que a gente vai tomar uma decisão baseada nisso, mas nos dá uma segurança muito maior em termos operacionais aí do que a gente está vendo no fluxo aqui. Tá? Antes tinha uma correlação muito grande do mercado aqui com o de fora, hoje já não tem mais, o mercado aqui já está bem desprendido do de fora. Então, principalmente com notícias aí, políticas também, econômicas aqui. Então tem mexido no mercado bastante, mesmo sem uma correlação tão grande, mesmo sem essa correlação com o mercado de fora. Ok? E dá só uma ideia, tá? De quem está começando e ainda não quer gastar realmente com a plataforma. Tem a coluna Bom Dia Mercado, que a gente pode assinar, sai aproximadamente 80, 90 reais por mês. É uma coluna que recebe às 7 da manhã, 8 da manhã já está no e-mail. Dá um panorama muito bom do que está acontecendo em termos econômicos, políticos aqui de dentro. Fala também lá de fora, fala de dólar, fala de índice, DI, ações. Então, para preparação para o dia de trading, é uma coluna bem legal de ser assinada. Tem o Clip Encore, que é gratuito, só que o Clip Encore você recebe as principais notícias depois já de abrir o pregão, então não é tão efetivo. Tá? Relatórios, calls de abertura e fechamento, relatórios da própria corretora também fazem parte, né, se a gente não tem esse tipo de plataforma. Tá? Então, notícias antes do pregão, isso são tudo em termos de preparação. Né? Preparação para o dia de trading. Mas a gente não tem breaking news durante o pregão, então com isso a atenção é dobrada. O que eu falo atenção dobrada? O stop de proteção sempre. Tá? Stop de proteção sempre. O mercado pode explodir. Tá? O dólar, que nem a gente já vi mais de uma vez, explodir 50, 80 pontos, entrar para leilão e quebrar muita gente. Então daí o cara, pô, não tava com stop, tava com offset de meio ponto, pulou o stop. Tá? Depois a gente vai falar mais sobre offset. Ok? Então tá, pessoal. Essa foi a aula sobre plataformas. Muito obrigado pela atenção e até nossa próxima aula.